Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve esta carta aos Romanos, certamente aqui ele está preocupado com a importância do culto. Ele está vivendo um momento de transição, onde o judaísmo está agora encontrando um novo meio de adoração, que é o cristianismo. Então há um certo conflito cultural, religioso, porque os judeus que estavam acostumados a praticar a sua religiosidade por meio de sacrifícios de animais, agora esse judeu, ele não necessita mais desse sacrifício de animais. Paulo também se defronta com uma outra cultura, que é a cultura helenista, a cultura grega, que se espalha nos tempos do Império, do Império Romano. Aquela cultura está muito forte, está enraizada, que é a cultura que vem da escola de Atenas, que vem dos seus filósofos, como Platão, como Sócrates. Então é um povo sob influência dessa cultura filosófica, onde há valorização da racionalidade, do pensamento filosófico e a construção do saber humano. Então Paulo está influenciado por essa cultura também. Então Paulo está falando aí para uma igreja onde há judeus e gentios, como adorar a Deus, deixando de lado o sacrifício de animais, deixando de lado aquela religiosidade, aquelas práticas, aqueles rituais, que agora já não era mais necessário, porque a morte de Cristo, uma vez que Cristo morreu na cruz, não se faz mais necessário o sacrifício de animais. Mas também Paulo está preocupado com aqueles que têm uma influência filosófica, com aqueles que ostentam a glória, o poder, o glamour, como lidar com essa situação. Então Paulo, ele diz, aqui no capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. Sacrifício, a palavra sacrifício quer dizer sacro ofício, ou seja, sagrado ofício, sagrado, santo, separado, ofício, serviço separado para Deus. Então esse é o sacrifício. Só que aqui Paulo está dizendo o seguinte, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. Quer dizer, não é mais sacrifício de animais, mas é o próprio ego, é a mortificação da carne. Então, ele fala para o ego dos romanos, vocês devem sacrificar o ego da ostentação do poder romano, do império. Ele fala para aqueles que têm influência helenística, para os gregos, vocês devem sacrificar a sabedoria humana, a cultura humana, a racionalidade humana. Vocês devem sacrificar o ego. E para os judeus, vocês devem sacrificar aqueles rituais antigos do Velho Testamento e agora olhar para a cruz, para Jesus, com humildade e deixar aquela religiosidade de lado. Essas práticas não são mais necessárias. E aí sim, ele diz, este sim é o vosso culto racional. Então aqui serve para os gregos, para os romanos, para os judeus. O culto racional, não o culto pela racionalidade humana, pela filosofia de Platão, de Sócrates.
mas é o culto racional. Racional porque sacrifica a si mesmo, sacrifica o próprio ego. E ele continua, diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Né? Também aqui falando, para não se deixar influenciar por aquela cultura helenística, né? Não vos conformeis com isto, não se adapteis a isto, mas sede transformado, sejais influenciado agora não pela filosofia, não pela racionalidade humana, mas pela mente de Cristo.